Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus queridos, chegamos à nossa 10ª aula. E nesta semana eu irei dar continuidade aos conteúdos do módulo 4 do nosso livro. Irei abordar, neste momento, a arte e mundo dos negócios. Mas antes de adentrarmos sobre este assunto, eu preciso lembrar a vocês da importância de vocês continuarem a estudar com atenção e dedicação os conteúdos que são disponibilizados para vocês. Então, voltando para as questões da arte e mundo dos negócios, vamos adentrar sobre a abordagem do desenvolvimento das técnicas publicitárias que acompanhou a expansão da industrialização e do comércio desde o final do século XIX. Na primeira década do século seguinte, ou seja, do século XX, um movimento artístico que surgiu no continente europeu chamado futuristas já anunciava em suas manifestações, ou seja, nos seus manifestos, que a publicidade seria a arte do futuro. Os artistas que participaram da Revolução Russa em 1917 acreditavam que só por meio da publicidade seria possível a construção da nova sociedade soviética. Alguns abordaram a pintura para trabalhar nas recém-fundadas agências estatais, produzindo cartazes e campanhas políticas. Lembra que eu falo para vocês sempre que a arte não é apenas para enfeitar parede, que a arte é para se expressar, que a arte é para falar de um estado do indivíduo, mas também que é para falar de questões políticas. Aqui no texto está falando isso. Então, nas campanhas, cartazes de campanhas políticas, o suíço Courtney, que que participou do movimento chamado dadaísta, que era o quê? Um movimento em que eles pegavam um objeto já industrializado e agregava qualidades artísticas para este objeto, transformando ele em um objeto artístico. Lembra que em alguns momentos ao longo desses anos, nos nossos estudos, eu mostrei para vocês uma obra de artes, que representa, na verdade, uma peça industrializada, o urinol, que representa um mictório masculino. Lembra que eu já mostrei para vocês em alguns momentos ao longo desses anos, desde o 6º ano do Fundamental 2? Então, é esse universo do dadaísmo. Eles pegam algo que já existe e transformam com elementos artísticos em algo que eles dizem, isso aqui é uma obra de arte. Entendeu? Isso aqui é uma obra de arte. Então o dadaísta ele vai pegar um objeto que já existe para agregar elementos, um objeto industrializado, para agregar elementos estéticos da arte. Daí ser o dadaísmo, tá? Então, ele foi o Courtney, como eu estava falando anteriormente, participou do movimento dadaísta.
fundou uma agência de publicidade e desenho industrial e trabalhou para empresas como a Pelican e a Philips nos anos de 1920. Mas foi na escola de design conhecida como Bauhaus, a famosa escola alemã que fundiu o ensino de arte, da arquitetura e do design. Ou seja, essa escola, a Bauhaus, ela pegou a arte e a arquitetura e juntou, né? Fundiu, né? O design arquitetônico, né? Para criar uma nova linguagem artística, tá? Que a publicidade foi reconhecida como uma disciplina quando foi criada, né, no ateliê de tipografia e publicidade. Esse ateliê de tipografia e publicidade foi criado no ano de 1925. Portanto, na segunda metade do século XX, né? Porque é 1925 que esse ateliê de tipografia foi criado, na segunda década do século XX. Courtney era um artista suíço que nasceu no ano de 1887 e veio a falecer no ano de 1948. Ele também foi o editor da revista dadaísta Merz, M-E-R-Z, Mercer. Ou seja, o título da publicação é uma palavra criada por ele com o significado de obra de arte total. Para Courtney, a arte estava em tudo, até mesmo no comércio. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês um anúncio da revista Pelican, né? Aliás, perdão, um anúncio para a empresa Pelican que ele fez, né? Como editor dessa revista dadaísta, tá? Nesse anúncio, nós vamos poder ver alguns objetos. O anúncio é de 1924. Olha como que era essa publicidade lá em 1924, né? Eles trabalhavam, né, uma colagem, né? E também tinha tintas, né? E canetas que foram utilizados na criação desse cartaz. É um cartaz bem sintético do movimento dadaísta, tá? Além disso, com a expansão do rádio nos anos de 1920 a 1930, surgiu uma nova linguagem para fazer publicidade. Qual era essa nova linguagem? O slogan, né? É uma palavra-chave que os radialistas utilizavam antes. Esses slogans eram gritados pelas ruas, pelos vendedores de rua, né? Foi incorporado aos anúncios dos produtos, esse slogan. A propaganda passou a utilizar a voz. Os atores e a música também complementavam esses anúncios.
certo? Então, com essa expansão do rádio por volta do ano de 1920 a 1930, a propaganda vai ganhar novos ares, né? Vai ter um slogan que vai ser muito importante. Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa ser útil na hora de vocês responderem o exercício da 10ª aula. Fiquem com Deus e até breve. E lembre-se, lavem bem as mãos com água e sabão para se proteger contra o coronavírus. Caso vocês necessitem ir às ruas, usem máscaras e álcool em gel. Mas a recomendação é para ficar em casa e estudem com bastante atenção os conteúdos que nós estamos disponibilizando para vocês. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.